Boa noite, meus queridos. Estamos aqui novamente para falar sobre o assunto de logaritmos. Vocês que recebem os exercícios resolvidos exatas vão ter mais uma aula bem legal sobre logaritmos. Legal? Não, né, gente? Não é nada legal. Mas vamos tentar fazer uma coisa bem interessante para vocês entenderem as condições de existência dos logaritmos. O que são as condições de existência? É um intervalo de valores que um logaritmo vai existir, certo? Então, tem alguns valores, tem algumas situações em que os logaritmos não são válidos, não tem como calcular eles. Por exemplo, quando a gente tenta dividir algum número por zero, isso não existe, certo? Então agora eu vou falar para vocês as situações em que os logaritmos não existem. E vou explicar para vocês por quê. Então vamos lá, vamos descrever a forma do logaritmo como a gente determinou na última aula. A gente tem o logaritmando e a gente tem a base. Nesse caso eu não vou escrever para vocês aqui o igual a x, que é o nosso logaritmo, porque o x ele não tem nenhuma condição de existência que vai limitar ele. Nesse caso a gente só vai ter com relação ao nosso logaritmando, letra A, e a nossa base, letra B. Então, a primeira condição de existência que nós temos é chamada de condição 1. Nome original para uma condição bem original. A gente tem que nela aqui o nosso logaritmando tem que ser de um valor maior do que zero. Então a gente tem que o nosso A deve ser maior do que zero. André, mas por que isso, André? O que acontece? A gente nunca vai ter nenhum valor, nenhuma situação em que, se a gente fizer a regra da bundinha aqui, a gente vai ter um número b elevado a x igual a A, e esse A vai ser menor do que zero. Isso nunca vai acontecer. Então, o nosso logaritmando ele deve ser sempre maior do que zero. Isso é regra, isso sempre deve acontecer. É uma coisa que a gente sempre vai ter que seguir. É uma condição. Uma condição interessante, né, gente? Bem interessante. Agora vamos passar aqui para a nossa condição 2. Na nossa condição 2, nós temos que a base do nosso logaritmo tem que ser também maior do que zero. A folha fica parada. Com letras, nós vamos demonstrar que b é maior do que zero. Então, novamente, a gente nunca vai ter uma situação em que esse número é 0, ou menos 1, ou menos 2, ou menos 1000. A gente não tem isso. Entenderam? Todas as vezes, em todo logaritmo, nós teremos que ter uma base maior do que zero. Exemplo para vocês aqui, ó. Um exemplo. Vocês vão ter que me falar uma situação em que o log de base menos 2 e logaritmando 2 é igual a x. Eu quero demonstrar para vocês que não existe nenhum número, se a gente fizer, claro, a regra da bundinha, desculpa por ter pulado aqui para vocês, em que a gente eleve o menos 2 e a gente encontre o valor 2. Isso não existe, certo? Não existe para nenhum caso. Vocês podem tentar colocar qualquer valor aqui no x. Vocês podem colocar 0, vocês podem colocar 1, 2, 3. Em nenhuma situação nós vamos ter nenhum valor em que essa base, se ela for menor do que 0, ela vai existir esse valor, vai ser um valor real. Agora nós vamos para a condição 3, que ela é muito mais fácil da gente aceitar. A condição 3 diz que
a nossa base deve ser diferente de 1. Então, escrevendo com letras, deixa eu só destacar isso aqui, é base diferente de 1. A gente tem uma forma muito mais fácil da gente explicar isso aí. A gente sabe que qualquer número que a gente elevar um 1 elevado ao quadrado é igual a 1. A gente tem que o número 1 elevado ao cubo é igual a 1. 1 elevado a 1000 é igual a 1. Então, a gente sabe que não tem como a gente ter uma outra situação em que a gente eleve o número 1 e a gente tenha algum outro tipo de valor. Eu coloquei aqui o valor 1000, mas aí se a gente colocar 1 elevado a x é igual a 1000, isso nunca vai existir, porque qualquer número que eu elevar o 1, a gente nunca vai obter um valor diferente de 1. Então, por isso que para o nosso logaritmo, a condição número 3 diz que a nossa base é diferente de 1. Ela pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número maior do que 0 e diferente de 1. Nos nossos próximos exercícios, nós vamos fazer vários exercícios colocando condições de existência nos nossos logaritmos que a gente possa demonstrar os valores para que ele é válido ou que ele não é válido. Entendeu, gente? Essa aula foi rápida mesmo, era só para mostrar as condições de existência dos nossos logaritmos. Quem não entendeu, eu vou deixar as notas de aula no nosso blog e pode comentar. Por favor, comentem que eu vou estar 100% do tempo lá para ajudar vocês. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Nas próximas aulas, exercícios. Então, vamos acompanhar. Até mais. Tchau, tchau.